sou Marina e hoje é um dia que temos mais uma entrevista. Hoje a entrevistada será a designer Ariane Alcântara. Primeiramente agradecer a Ariane por estar participando do nosso canal. Ariane, se apresente e faça sua audiodescrição. Como a Marina falou, meu nome é Ariane Alcântara, sou designer de interiores e uma mulher parda, com cabelo ondulado, olhos castanhos, estou com um relógio bege na mão esquerda e também com a minha aliança, e a minha blusa é branca. Então, como designer, quais são as adaptações que você acha necessárias na residência de uma pessoa com deficiência? Assim, a particularidade de cada pessoa deve ser pensada, né? A pessoa deve primeiro escutar para perguntar o que é que ela necessita. Mas assim, existem coisas básicas que a gente deve se atentar em cada residência. Principalmente a questão dos espaços, né? As portas, que às vezes as construtoras botam de 80 e às vezes até em banheiros, às vezes elas botam em 70, que às vezes pode até dificultar muito a questão da acessibilidade. Para uma pessoa que usa muleta, uma pessoa que é cadeirante, qualquer pessoa que a gente vá fazer a sua ambientação, né? A questão do ambiente daquela pessoa, seja o ambiente como um todo, o apartamento, a casa como um todo, ou um ambiente específico, a gente deve perguntar qual a vivência que ela tem, quais são os ideais que ela deseja daquele ambiente, o que realmente ela está buscando com aquela intervenção de um profissional. Não só fazer o que nós achamos, mas principalmente perguntar, sabe? Eu acho que um dos grandes diferenciais, eu acho que o profissional ele deve perguntar para a pessoa o que é que ela quer, o que é que ela deseja e qual é a vivência daquele ambiente. Porque eu posso imaginar que você faça ou não algo no seu quarto, vamos dizer. Mas aí pode ser que você não estude no quarto. Vamos dar um exemplo. Pode ser que você estude na sala ou tenha uma biblioteca, um espaço reservado para isso. Então, assim, eu acho que a gente deve primeiro fazer realmente um relato de tudo que a pessoa deseja para depois fazer uma interferência naquele ambiente. Exatamente, é muito importante que a pessoa seja ouvida, porque quem vai saber o que é bom é a pessoa com deficiência. E agora vamos lá para uma pergunta polêmica. O que deve ser priorizado? A estética do ambiente ou o conforto da pessoa com deficiência? As pessoas muitas vezes hoje com o Instagram e com redes sociais visam muito mais a estética do que a funcionalidade. Se for para escolher entre o que é eficiente e o que é estético, eu vou botar o eficiente, mesmo que ele não seja às vezes tão atrativo aos olhos. Eu, como deficiente visual, já passei muito por isso, das pessoas dizerem: minha mãe que mora comigo, esteticamente isso não tá legal. Eu sim, mas pra mim tá legal. As pessoas, mas isso aqui tá sem sentido. Teve um quarto que eu tive que a câmera meio de costas pro guarda-roupa, ficava um negócio meio estranho. Mas pro pessoal tava estranho. Pra mim que vou dormir ali, que vou estar ali, tava bom. Então assim, eu penso muito assim, deve ser levado em conta a estética, sim. Mas se a estética prejudica a vontade e o conforto do deficiente, deve ser priorizado o conforto do deficiente. Porque o deficiente sabe o que é melhor para si, independente de qual seja a deficiência. Então eu penso muito nisso, nas coisas estarem confortáveis para mim, de eu estar gostando daquilo ali. Eu, como deficiente visual, eu gosto muito de espaço. Eu também penso assim, em receber outras pessoas, então quando eu recebo outras pessoas, eu procuro abrir mais espaço, procuro deixar da maneira mais confortável. Claro que assim, o que é confortável para mim pode não ser para outra pessoa, mas eu tenho que pensar no que me faz bem na arrumação do ambiente. Principalmente nos ambientes da casa que eu mais frequento. Eu sou uma deficiente visual muito criteriosa, não gosto de bagunça, não gosto que tirem minhas coisas do lugar. Mas assim, cada deficiente tem seu jeito. Tem deficientes que não ligam, independente da deficiência que tem. Mas eu não gosto, eu gosto de organização, eu gosto de cada coisa no seu lugar. Então, realmente essa sua explanação é muito importante. É ouvir o deficiente acima de tudo. E eu gostaria de saber, como designer, quais estratégias que você utiliza para promover o desenho universal? O desenho universal, ele tem como flexibilizar o ambiente. Então, assim, se você puder colocar uma cadeira que é ergonômica, sabe? Então, ela vai poder pegar uma pessoa que ela menor e uma pessoa maior, ela vai conseguir usar aquela mesma cadeira. Principalmente assim, eu sempre busco nos projetos ter a questão do espaço. Ter um espaço que você consiga fazer a boa circulação.
para que a pessoa não possa ficar trombando, vamos dizer assim, né? Batendo nos móveis e tudo mais, e que tenha realmente uma delimitação. Eu acho assim, que é muito importante você saber o que o usuário precisa, porque a gente tem projetos de interiores de uma casa, né? Um projeto residencial, mas também temos um projeto que ele é para o público como um todo, né? E a gente deve tanto respeitar, tanto quando é para uma casa, quanto quando é para um espaço como se fosse um restaurante. Então a gente vai ter que adaptar para o maior número de pessoas possíveis. Então, se fosse para um restaurante, a gente vai ter que fazer a cadeira, as mesas que tenham mais acessibilidade possíveis. A questão do balcão, às vezes as pessoas esquecem da questão das alturas, que são diferentes. A altura de uma criança, de uma pessoa de cadeira de roda, ela deve ser um balcão menor. Isso é previsto em norma. Muitas vezes as pessoas não se atentam às normas para fazer um restaurante, para fazer um projeto. Muitas vezes as pessoas visam muito mais a estética, que realmente é o que às vezes mais agrada aos clientes, né? Do que realmente a ergonomia, que é um dos principais fatores da acessibilidade. Você fazer algo realmente ergonômico para contemplar o desenho universal. E é muito interessante pensar em todos, né? Ah, não, vamos adaptar para um cadeirante, para um cego, para um autista, não. Seria interessante, no mundo ideal, um espaço para todos, mas infelizmente na prática nem sempre é assim. Eu já passei por situações, por exemplo, que as pessoas fizeram um braille, botaram na porta do restaurante, ou numa parede do restaurante com cardápio, ou no banheiro do colégio. Mas o que elas fizeram? Plastificaram o braille. Tá, os pontos foram apagados. Ah, mas porque assim fica mais bonito. Gente, não adianta ficar mais bonito e não ficar acessível. A estética é importante? Sim. Mas também é primordial pensar na opinião da pessoa com deficiência, seja qual deficiência for. Eu foco mais na visual, porque é a minha deficiência, mas temos que levar em conta todas as deficiências. E no seu trabalho, ao longo do seu trabalho, quais estratégias você utiliza para convencer clientes e empresas a respeito da promoção da acessibilidade? Eu indico realmente as normas e mostro assim, como isso é importante para uma sociedade como um todo, porque se ela consegue englobar o maior número de pessoas possíveis, quer dizer que vai ter um público muito maior que possa abranger, principalmente na questão de um estabelecimento público, né? Se você tem um estabelecimento que ele é convidativo para todos os públicos, quer dizer que ele vai conseguir atender todos os públicos. Aí quando chega alguém com uma deficiência que ele não consegue atender, isso cria uma barreira e às vezes acaba repercutindo de forma negativa. É muito importante, parabéns pela sua atitude. E é muito bom, assim, que os estabelecimentos pensem que, assim, quanto mais acessibilidade eles promovem, mais clientes eles vão ter. E até os clientes que necessitam de alguma acessibilidade vão divulgar para outros clientes que também têm deficiência e eles vão ficar felizes, vão gostar de saber disso e vão ter motivação para frequentar aquele ambiente. Isso é de suma importância. E agora vamos lá para um assunto que, inclusive, eu tenho feito cursos sobre isso. Com relação ao design da moda, ele está adequado às pessoas com deficiência? Eu vejo que a indústria, ela segue uma grade PMG 36, 38, 39, que tem uma numeração meio que padrão, né? E aí o que acontece? As fábricas normalmente elas tendem a seguir esse padrão. Às vezes a pessoa é mais alta, a pessoa é mais baixa, então ela vai precisar fazer a barra. Às vezes a pessoa tem que realmente procurar uma costureira, alguém de confiança que possa fazer um ajuste ou fazer uma roupa sob medida. Porque assim, eu acho que a roupa que a gente compra pronta, muitas vezes ela precisa de muitos ajustes, né? Você compra uma calça, você quer apertar a cintura, tem que fazer a barra. A gente nunca compra uma peça de roupa extremamente pronta, né? A gente sempre tem que fazer alguns ajustes. Então assim, eu acho que uma das principais dificuldades na moda inclusiva é que às vezes assim, as pessoas têm algumas dificuldades para abotoamento, porque tem pessoas em relação à questão da manualidade, elas têm um pouco de empecilhos, impedimentos, sabe? Vai ter algumas pessoas que não vão conseguir ter uma boa agilidade. A moda como um todo, né? Ela vai procurar o quê? A questão financeira, o que é mais fácil, o que é mais viável para ela, o que é mais rápido para fazer.
Para mim, como pessoa deficiente visual, é muito difícil escolher roupas que combinem. Por mais que as pessoas que estejam ao meu redor sempre me orientem, sempre tentem botar as roupas juntas, mas muitas vezes é difícil. Porque nem sempre eu vou lembrar aquela combinação, nem sempre eu vou saber que aquela roupa combina com a outra. Roupas novas também surgem. Então, eu sinto essa dificuldade de usar a roupa combinando. Eu sou uma pessoa que eu nem sempre quero estar perguntando. Eu moro com minha mãe, mas nem sempre eu quero ficar perguntando pra ela. Essa roupa combina? Essa tá boa? Claro que tem ocasiões e ocasiões, mas assim, eu não gosto de ficar nessa dependência. Então é muito importante que a moda seja inclusiva. Eu nunca tive, mas eu já vi pessoas usando roupas que tinham etiqueta em braille com a cor da roupa. Então isso é muito importante. E para você, Ariane, quais adaptações devem ser feitas para garantir a moda inclusiva? Essa questão da cor que a roupa tem, né? Ao tocar ali na etiqueta, ia saber azul, então você poderia lembrar, olha, o azul combina com o branco, por mais que às vezes você diga que a questão da cor possa ser meio abstrato para você, mas aí você poderia fazer uma combinação. Azul combina com azul, então você poderia fazer associações. A gente tem que escutar as pessoas que vão usar, sabe? Tudo que a gente vai fazer, eu acho que a gente deve perguntar ao usuário. Os principais pontos seriam colocar botões que fossem como ímãs, porque a pessoa tinha a facilidade de destacar, colocar com facilidade, sem precisar estar abotoando, sabe? Casinha por casinha, às vezes tem gente que tem dificuldade, às vezes tem gente que até evita essa questão, né? A roupa, ela ser de malha, ela facilita, mas tem muita gente que não gosta de usar poliéster, que prefere usar um tecido de algodão, porque ele é mais respirável. Então, assim, tem que realmente perguntar para a pessoa o que é que ela gosta, qual o tecido que ela gosta, qual é a forma, se ela gosta de uma modelagem maior, uma modelagem menor. Então, assim, tudo isso é realmente, assim, fazer a moda como se fosse sob medida. Cada pessoa perguntar e falar o que é que gosta quando está utilizando aquela vestimenta, né? Então, assim, não é fazer como a indústria talvez faça, pegar uma numeração, pegar um número ali que cabe em todo mundo, né? Que fazem-se uma média para ver qual o tamanho que se adequa à questão da população, e aí faz uma média, e aí a roupa é preparada, tem todo o preparo de modelagem, todo o preparo ali de corte, e depois ela é feita em produção e colocada nas lojas. E a gente, muitas vezes, a gente compra o que tem à disposição. A gente, às vezes, não tem como escolher muito o que a gente quer. E quando a gente tem essa facilidade, né? Quando a gente pode simplesmente comprar o tecido que a gente quer, da cor que a gente quer, e simplesmente mandar uma costureira fazer do jeito que a gente gosta, eu acho que isso aí é muito bom, porque aí você vai fazer realmente uma roupa com as adequações e tudo que você deseja ali. Então, assim, realmente é o desejo do usuário. Pois é, por exemplo, algumas pessoas com autismo já me relataram que não gostam de alguns tecidos. Algumas pessoas têm dificuldade realmente com botão, com fecho embutido. Eu mesmo, quando eu vou comprar uma roupa, eu analiso tudo isso. E analiso principalmente, eu vou conseguir colocar essa roupa sozinha? Porque eu não gosto de depender de uma pessoa para fechar um fecho, botar um botão. Assim, se tiver alguém que possa ajudar, tudo bem. Agora, quando é um fecho maior, botão para mim também é tranquilo, depende da posição do botão. Mas eu penso que também deveriam ter mais adaptações. Por exemplo, já tiveram roupas e sapatos que o número para mim era apertado e o número era folgado. Aí eu já pensei assim, em brincar, dizendo, e não tem a metade desse número, tipo 34, 35? Não tem 34,5? Mas assim, claro que não tem, obviamente, são hipóteses. Mas se os sapatos tivessem fivelas, velcros, alguns têm, mas outros não. Então se o número fica apertado e outro folgado, o cliente não vai ter como comprar. As roupas também terem mais elástico, talvez casas numeradas de botões diferentes. São coisas que se adaptam. E levar em conta também as necessidades de cada pessoa. Eu, como deficiente visual, eu gosto muito de roupas que tem algum relevo. Porque tem roupas que eu compro que tem um desenho. Mas eu esqueço depois que desenho aqueles. Eu acabo esquecendo de usar também. Então eu já comprei roupas em alto relevo. Minha família preza muito por isso, minha avó, minha mãe. Porque é muito importante que a pessoa com deficiência visual possa tocar e saber o que, é que tem aquilo naquela roupa. Eu tenho roupas assim, gosto bastante. Alguns deficientes físicos também têm dificuldade de colocar algum tipo de roupa. Então tem que pensar na acessibilidade para todos. Não só fazer aquilo que é bonito, mas fazer aquilo que é bonito e acessível.
Então, eu gostaria de saber agora sobre o seu mestrado em acessibilidade para idosos. E como é que você pensa que devem ser adaptadas as residências para que eles vivam de forma mais autônoma? Marina, eu fiz o meu mestrado com foco, né, na acessibilidade para idosos. Eu fiz em relação a um apartamento, né, que se dizia que era próprio para idoso, e aí eu fui investigar, verificar, e assim, o banheiro, ele era um ponto muito positivo em relação à acessibilidade, porque era um banheiro grande, que a pessoa conseguia fazer as suas atividades do dia a dia de forma autônoma, de forma bem assim ampla, sem... Porque eu acho que um dos grandes problemas hoje, em relação à questão das construções, é que as construções hoje, elas estão cada vez sendo reduzidas. E a gente sabe que ao longo dos anos, quando a gente vai envelhecendo, a nossa mobilidade vai ficando mais reduzida. Ela vai ficando mais tardia, nós andamos mais devagar, e aí a gente fica com um equilíbrio, às vezes prejudicado. E assim, os principais pontos que se devem levar em consideração com a pessoa idosa é a questão das quedas, porque as quedas hoje infelizmente, um dos grandes agravantes para a questão de mortes em idosos, para a questão de algum tipo de trauma em idoso. Então, assim, evitar a questão das quedas. Como é que a gente faz isso? Não tendo tapetes nas residências, não tendo nenhum tipo de barreiras para poder com que aquela pessoa tenha simplesmente uma autonomia muito maior. Principalmente áreas molhadas, como banheiro e cozinha, os pisos sejam antiderrapantes, que é o essencial, sabe? A primordial é isso. E também a questão da iluminação, porque muitas vezes o idoso, ao acordar, ele não quer chamar ninguém para ir no banheiro com ele, às vezes ele acaba indo no escuro. E o que acontece? Muitas vezes acontece quedas, porque às vezes eles não lembram, ou botou alguma coisa na frente, e às vezes eles não lembram o caminho, vamos dizer assim. E por não querer chamar ninguém, às vezes, muitas quedas acontecem de noite. Então, assim, quedas para ir no banheiro, então eles poderiam colocar iluminação que pudessem ser ativadas quando a pessoa pisa em relação ao escuro, né? Que tem os sensores, que a pessoa assim não precisa incomodar ninguém, que não precisa ser uma luz forte, mas que ela só indique o caminho, que até chegar ao banheiro, dependendo do idoso, a questão da colocação de barras, para realmente para ele conseguir fixar, porque como eu disse, ao longo do tempo, os idosos ele vai perdendo a sua mobilidade e a sua força. Então às vezes ele precisa segurar na parede ou em uma barra para poder ter segurança, para não poder cair. Exatamente, é muito importante pensar no bem-estar do idoso e na sua autonomia, porque muitas vezes ele não quer incomodar e muitas vezes é o idoso, mas que não precisa de ajuda para certas atividades. Então ele não vai querer incomodar, vai querer fazer sozinho. Uma pergunta um tanto polêmica. No caso de ter uma casa com um idoso e uma pessoa com deficiência, seriam adaptações diferentes. Sim. E aí, como proceder? Aí a gente teria que ver a particularidade de cada pessoa, porque como eu disse, cada deficiência, às vezes ela vai exigir um grau de ajuste, um grau de adaptação. Pode ser às vezes um desnível de 1 centímetro. Eu estava lendo alguns artigos que falavam justamente isso, que pessoas idosas, elas sentiam muito impacto, às vezes até com desníveis de 1 centímetro. Que às vezes assim, quem vai construir diz, 1 centímetro não tem problema, mas que pode impactar na vivência ali dos usuários. Então assim, tanto uma pessoa idosa quanto uma pessoa com deficiência, a gente iria fazer o mínimo possível das aberturas, né, de 90, ter amplitude, não ter a questão de tapetes, a boa iluminação. Isso seria o mínimo a se fazer como projetista. E o restante a gente ia perguntar o que é que deseja, quais são as suas necessidades, o que é que você usa, porque às vezes eu posso colocar uma cadeira em um local e a pessoa não tem necessidade, tipo, num quarto. Aí eu vou colocar aqui uma bancada para estudo, ou isso, aquilo, outro, e a pessoa às vezes não tem necessidade daquele ambiente. Então a gente vai fazer a ambientação muito do usuário vai necessitar, né, o que é que ele gosta. Às vezes se a pessoa tomar remédio ou tem algum tipo de necessidade assim,
um diferencial, a gente vai perguntar para ele como é que ele gosta de fazer, onde é que ele gosta de guardar, como é que ele gosta de vivenciar realmente o ambiente, porque cada ambiente a gente vivencia de uma forma. Tem gente que faz uma sala de jantar, né, de um escritório. Então, a gente tem que perguntar, né? Se a gente não souber o que as pessoas fazem nas suas casas, a gente não vai poder saber ambientar, né? Isso, é muito importante perguntar para a pessoa. Tem gente que quer perguntar para quem mora com a pessoa. A não ser que a pessoa não esteja em condições mentais para responder. Mas se a pessoa estiver, tem que perguntar para a pessoa, porque é a pessoa que vivencia aquilo ali. Por exemplo, eu já fui em locais que tem aquelas barras. A barra é importante para apoiar, mas já tiveram locais que para mim o espaço não ficou tão legal, ficou um pouco apertado. Mas para o cadeirante ou para o idoso, aquele espaço seria confiável, seria confortável. Então, assim, tem que pensar muito nisso também e adequar a todas as deficiências, porque às vezes uma coisa que é bom para o cadeirante não é bom para um cego. Uma coisa que é bom para um deficiente auditivo pode não ser bom para um autista. Então tem que pensar em todos os deficientes e adequar a todos, né? Aí eu gostaria de saber, assim, seu case real. Quando você passou um tempo com mobilidade reduzida, devido ao fato de ter ficado com o pé machucado, eu gostaria de saber qual foi seu maior desafio? Marina, eu acho que é muito desafiador, porque assim, às vezes, como eu disse, às vezes como um desnível vira um obstáculo muito grande, sabe? Eu assim, um dos piores obstáculos realmente foi a questão da locomoção, né? Porque a gente, pra me locomover, muitas vezes eu tinha que ir segurando na parede, alguma coisa assim, e às vezes até para utilizar o banheiro, tomar banho era muito complicado, porque como estava com gesso, então não pode molhar, não pode ter uma obstrução nisso, e às vezes você depende de outra pessoa. Às vezes é muito complicado você ter a sua autonomia e de repente você tem que depender de outra pessoa para fazer algo que você sempre fazia na naturalidade. Com a redução da mobilidade, eu reduzia realmente o espaço. Às vezes eu ficava mais no quarto, ou ia no banheiro realmente para quando era necessário. E quase às vezes não ia para a sala, porque realmente quando eu ia, o pé às vezes ficava doendo. Então, às vezes assim, a questão da mobilidade, quando eu com a torção do meu pé, aí você percebe, né? Que às vezes como é difícil, porque às vezes até uma cadeira atrapalhava eu chegar até a sala. Então, às vezes assim, a gente, como eu disse, quando a gente às vezes vai fazer projeto, a gente às vezes quer o mais bonito, quer o que é mais agradável, né? Mas quando a gente está ali na vivência, a gente vê que realmente o que é importante é a circulação, é a questão de ter um fluxo da casa sem impedimentos, sem empecilhos. Então, quando eu tive essa redução de mobilidade, aí foi que eu pensei mais, eu disse, poxa vida, quando a pessoa vai fazer um projeto, a gente tem que pensar no projeto principalmente quem usa, né? E se acontecer alguma coisa, como aquele projeto pode ser adaptado, né, para aquela ocasião. Eu imagino que deve ter sido bem desafiador esse momento com a mobilidade reduzida, porque realmente a pessoa que está acostumada a fazer as coisas com autonomia, a pessoa sente falta disso. Nem tudo eu consigo fazer sozinha, como deficiente visual, mas quando eu faço coisas sozinha, e por alguma coisa minha autonomia é cerceada, eu sinto bastante dificuldade. Então, assim, não foi uma boa experiência, claro, mas eu imagino que você conseguiu exercitar empatia, se colocar no lugar do outro, e acima de tudo, serviu para a questão da arquitetura, não é isso? Sim, é bem importante, assim, porque a gente, eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente realmente tem uma consciência muito maior de como é vivenciar aquilo, né? Porque uma coisa é a gente ver da forma externa, e outra coisa é a gente estar ali vivenciando, porque às vezes a gente não tem noção de como é desafiador para uma pessoa que às vezes está com mobilidade reduzida por um período, uma pessoa que às vezes está gestante, às vezes com a locomoção dela também vai diferenciar, né? Porque às vezes o peso vai ficar maior, ela vai ficar mais inchada. Então, às vezes assim, certas vivências, às vezes as pessoas não têm nem essa noção que se passa por momentos que vão ter uma redução da sua mobilidade, né? A gente acha às vezes só com a pessoa que tem uma deficiência que vai ter a necessidade de acessibilidade. E quanto mais acessível for o local, mais ele vai abraçar, vai compartilhar, né, aquele ambiente. Ele vai ser muito mais eficaz para todo mundo. Então,
Eu faço um alerta a todos que têm seus projetos, a todos que têm seus estabelecimentos. Faça o possível para torná-los acessíveis. Vamos pensar na acessibilidade por todos e para todos. Então eu gostaria de agradecer a Ariane por participar aqui desse meu canal, por fazer esse vídeo com a gente. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, curte e se inscreve no canal. Inclusão é a solução.